caro amigo, cara amiga, você que nos acompanha nas redes sociais, no canal Alfredo Marques em Questão, vou trazer para você um fato para você refletir. Dentro de mais uma semana, o senhor Jair Messias Bolsonaro completa 6 meses de governo. Há quem diga que esses 6 meses foram perdidos. Não recuperaremos mais. Que o nosso país está entregue a um imbecil, um reles idiota, uma pessoa sem preparo, desqualificada, para o mínimo que a nação espera, o mínimo que a nação exige para virar página, para sair da situação de miséria, de indigência que vivemos. Mas parece que não sou apenas eu que concordo que Bolsonaro é idiota. Muita gente pensa assim. Confira aí. Isso, eu jamais votaria nesses dois nazistas que podem transformar o Brasil numa desgraça definitiva. Eles são apoiadores de torturadores, da ditadura militar, além de serem ignorantes e despreparados. E o Brasil optou por um idiota. Vai desculpar. Assim, não é idiota como palavrão, é idiota como está nos dicionários. Sabe, uma pessoa com incapacidade de pensar em abstrato, de raciocinar e tal. Então, ele assume e ele não desce do palanque. E eu não vou entrar nesse jogo de distração. Como é que você está falando? O que acontece? O brasileiro, na hora do carnaval, na hora da seleção, nós sabemos bem, ele é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção. O imbecil que está lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. Você paga imposto. O que você recebe? Então, vamos ver se esses novos ares vão mudar, vamos ver. Bolsonaro não disse nada de novo em Davos. Se ele ia vender o Brasil, entre aspas, comprou quem já tinha comprado. Ele não sabe se expressar. E quando tenta, é constrangedor. Foram 10 intermináveis minutos de constrangimento. Bem-vindo a Davos, presidente Bolsonaro. Em Davos, Bolsonaro conseguiu ser pior. Confesso que estou emocionado. Ele separa as palavras como um aluno de primeira série que lê um ditado. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição. Ele busca o teleprompter como se tivesse deixado os espelhos do teleprompter em Brasília. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês. E mostrou o que é. Um capitão raso. Eu acho que a questão mais preocupante de Jair Bolsonaro é que ele é um desequilibrado. Ele é totalmente desequilibrado. Ficam dizendo por aí que ele é nazista, que é fascista. Não é. Ele não tem nível nem para isso. É um ignorante, é um perigo público. É um homem desequilibrado. É o maior retrocesso possível. Bom, eu acho que uma palavra, despreparado. Nunca esteve à altura, nem jamais estará à altura de ser presidente de um país com o nível de complexidade, com o nível de desafios que o nosso país tem. Lamento muito, né? Afinal de contas, vai ter 4 anos pela frente, mas eu nunca tive dúvida e esses 3 meses, 4 meses de governo deram para mim a comprovação do que eu sempre imaginei. É um despreparado que não está à altura do país. Como o Bolsonaro é ignorante, a palavra é ignorante mesmo, ignorante, despreparado. Ele é um preconceituoso nojento, um misógino. Ele não sabe do que fala, ele não conhece o beabá da educação. Ele vai dizer assim, mas eu vou nomear um ministro da educação. Quer dizer, ele acha que ele vai terceirizar. Ele terceiriza tudo, até o cérebro, que ele não tem. Ele não tem.
que isso daqui é um absurdo, propor a alfabetização à distância. Ele nem sabe o que é isso, para reduzir custos. Ele não tem a mínima ideia do que é o ensino à distância quando surgiu as universidades abertas, por exemplo, da Inglaterra. Ele não tem ideia nenhuma, não estuda nada. Acho que ele lê história em quadrinho e antigamente, nos anos 70, lia fotonovela, né? E o Bolsonaro, para a gente entender o Bolsonaro, a gente tem que entender a psicologia de um homem quase doente. Quase doente. O Bolsonaro, ele tem ódio ao estamento militar. Paixão, não é? Mas ele foi expulso dali. Ele quebrou a hierarquia, ele falou contra os seus superiores e ele está estabelecendo uma espécie de vindita. Se você quiser entender o Bolsonaro, você vai vendo várias coisas. Por que o Bolsonaro tem esse ódio anti-intelectual? É porque ele é curto. A capacidade de raciocínio dele em abstrato, ele é quase um burro. É quase um jumento, assim, um cara imbecil mesmo. Comentando aqui com vocês sobre o que aconteceu, né? Sobre esse assunto do idiota e o Bolsonaro, né? Então vamos estar explicando aqui, bem, bora começar do início. As pessoas estão comentando, né, pedindo para pesquisar idiota no Google. E como você pesquisa idiota no Google, aparece o Jair Bolsonaro. Como você viu, lamentável constatar que parte da imprensa, parte do universo político, parte da sociedade, parte dos intelectuais pensam como eu, que não dão crédito a esse governo, que já nasce natimorto, que não junta nem a expertise nem a capacidade de desenvolvimento para realizar seus compromissos, porque talvez disso nem entenda. É lamentável que cheguemos a 1/8 do governo e o senhor Jair Messias Bolsonaro e sua equipe de iluminados fiquem a tratar de assuntos mundanos, imbecis, medíocres, que não refletem o interesse da sociedade. Pense nisso.